Puxa, uma frase forte para começar, né? E o mais chocante é que isso não foi dito por alguém que se endividou a vida toda, mas sim por alguém que, em teoria, fez absolutamente tudo certo. Vamos conhecer essa história? Essa é a história do José. Pensa naquela pessoa super certinha que seguiu à risca a cartilha da aposentadoria. Desde o primeiro emprego ele foi disciplinado, focado e fez tudo aquilo que os manuais de finanças recomendam. E o plano dele, olha, parecia impecável. Trabalhou em empresas estáveis, contribuiu direitinho para os fundos de pensão, ficou de olho no INSS, sempre poupou uma parte do salário para investir e ainda diversificou comprando imóveis. Na teoria, era para ser uma fortaleza financeira, certo? Mas na hora H, em vez da paz e da tranquilidade que ele esperava, o que o José encontrou foi o exato oposto. A renda dele simplesmente não cobria os gastos. Ele se sentiu totalmente impotente, com medo do futuro. Décadas de planejamento e o resultado foi esse: insegurança. E aqui está o ponto central de tudo. O problema não era o José, o problema é o modelo. A história dele, infelizmente, é a história de milhões de pessoas que seguem as mesmas regras e chegam nesse mesmo lugar frustrante. O jogo em si, ele tá com as regras erradas. E os números ajudam a gente a entender o porquê. Dá uma olhada nesse gráfico. A demografia está mudando drasticamente. A gente tem cada vez menos gente trabalhando para sustentar um número cada vez maior de aposentados. É uma conta que matematicamente não fecha no longo prazo para sistemas como o INSS. Bom, a essa altura, a pergunta que não quer calar é: ok, se o caminho que todo mundo conhece leva a um beco sem saída, para onde a gente corre? Qual é a alternativa? As respostas que a gente mais ouve por aí são essas, né? Contribui mais para o INSS, guarda mais dinheiro, use o FGTS. Todas essas coisas parecem lógicas, mas, sozinhas, elas não resolvem a causa do problema. Elas são como remendos. Imagina tentar encher um balde que está todo furado. A gente joga água, se esforça, mas o balde nunca enche. A segurança e o poder de compra continuam escapando pelos buracos. Então, a proposta aqui é uma virada de chave, uma mudança radical de mentalidade. A meta não pode mais ser a aposentadoria como a gente conhece. Esse é um conceito que foi criado para uma outra realidade, uma que não existe mais. O novo objetivo tem outro nome: independência financeira. E o que é isso na prática? É muito simples. É chegar no ponto em que o dinheiro que vem dos seus próprios ativos paga todas as suas contas. A partir daí, o trabalho vira uma escolha e não mais uma obrigação para sobreviver. Percebe como isso muda tudo? A busca não é por ficar parado, de pernas para o ar. É pela liberdade de poder dizer não para o que não faz sentido e sim apenas para aquilo que inspira, que dá um propósito. É um verdadeiro upgrade na nossa qualidade de vida. Certo? A meta é incrível, a gente já entendeu, mas como é que se chega lá? O primeiríssimo passo é entender as regras do jogo econômico que a gente está jogando. Qual é a nossa função dentro desse sistema? Basicamente, existem dois lados nesse tabuleiro. De um lado, tem o lado do trabalho. Aqui, a pessoa vende seu tempo e sua habilidade para gerar riqueza para outra pessoa, para o empregador. Claro, recebe um salário por isso, mas a maior parte do valor que produz fica para a empresa. Do outro lado, tem o lado do capital. Aqui, o dinheiro e os ativos trabalham para gerar mais riqueza para o próprio dono. A diferença é para quem o valor está sendo criado. Portanto, a grande sacada é essa: o caminho para a liberdade financeira, para a verdadeira construção de patrimônio, é fazer a transição, é sair do lado do trabalho e cruzar a ponte para o lado do capital, é mudar de posição no jogo. E olha, essa mudança não acontece por sorte ou por acaso. É um processo intencional e ele exige um tipo de conhecimento, um tipo de educação que a gente não aprende na escola tradicional. E como é essa educação? A gente pode pensar nela como um mapa, dividido em 3 grandes etapas. Uma constrói a base para a outra. A primeira etapa, bem, a maioria de nós já conhece. É a educação para o trabalho. É sobre se tornar excelente na sua profissão, acelerar a carreira, ganhar mais. O objetivo aqui é claro: juntar o máximo de capital possível ainda no lado do trabalho para poder financiar a transição. A segunda etapa é o ponto de virada. É a educação para empreender. É quando a gente aprende a pensar como dono, a criar as nossas próprias fontes de receita, pode ser abrindo um negócio ou até mesmo criando projetos paralelos. É um movimento ativo em direção ao lado do capital. E, finalmente, a terceira etapa. Aqui, o foco é em fazer o dinheiro e os negócios trabalharem sozinhos, sem depender do nosso esforço diário. É garantir o patrimônio cresça e se preserve. É aqui que a independência financeira se torna sólida, de verdade.
E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que talvez seja a mais importante de todas. A educação que recebemos nos preparou para construir um emprego. Mas a questão é, estamos usando nosso tempo e nossa energia apenas para isso, ou estamos usando para construir a nossa própria liberdade? A resposta para essa pergunta define o nosso destino.